Olá, paz do Senhor a todos. Que bom estar de volta com mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos estar estudando a lição da Escola Bíblica e nós vamos estar estudando hoje a lição 7, que será ministrada presencialmente dia 18 de fevereiro. E se você é novo por aqui, meu nome é Clésia Vilarim e aqui nesse canal tenho trazido toda semana conteúdo cristão para te ajudar a crescer espiritualmente, né? E te ajudar aí nessa caminhada para que tua vida glorifique a Deus aí em todas as áreas. A minha intenção em gravar esse vídeo é te ajudar e também alguns irmãos que não têm condições de estar indo presencialmente assistir às aulas, né, no templo, podem ter esse acesso pela internet e com isso eu espero poder te ajudar de alguma forma. E além do conteúdo, né, que vai estar aqui destacado nessa lição que o comentarista trouxe, eu vou estar trazendo também alguns comentários. Não é coisa da minha cabeça, tá, gente? Eu utilizei para algumas informações esse dicionário Tyndale. É um dicionário muito bom para a gente se aprofundar um pouco mais, né? A gente está ensinando ali a palavra de Deus, então nós precisamos nos dedicar e precisamos dar o nosso melhor, né, para a obra de Deus, para Deus. E a outra fonte também de comentário que eu usei foi esse livro aqui, que faz parte daquele boxezinho ali de comentário bíblico. E é um comentário muito bom também, comentário exaustivo de Mateus Henrique. Então, espero poder te ajudar com todo o conteúdo que está trazendo aqui para essa aula de hoje. Se você gostar desse conteúdo, eu já te convido a deixar teu like, compartilhar com teus amigos, com a família. Se inscreve também aqui no canal para ficar por dentro do que vai estar rolando por aqui, né, toda semana. E a nossa lição de hoje, ela está com o título de O Ministério da Igreja. Ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre o ministério sacerdotal de todo crente. O segundo tópico fala sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento. E o terceiro tópico está falando sobre as qualificações para o ministério. O textuário que está destacado está em Efésios 4:11 e diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Ele quem? O próprio Deus, né? Então, ele é quem deu todas essas funções aqui determinadas para o ministério da igreja, exatamente para a edificação do corpo de Cristo. Então, toda pessoa, né, que tem o chamado de Deus, que está ordenado para estar servindo na sua igreja local, não é pelo fato de você ter sido chamado por Deus que você vai estar servindo de qualquer forma na igreja, né? Mas você tem que se submeter às autoridades eclesiásticas. Existe pastor-presidente, né? Existe uma liderança quando você chega lá, e aí você tem que estar submisso para poder você ter o crescimento correto de acordo com o chamado que Deus te deu, e você está servindo a igreja ali da melhor forma possível e está diante de Deus também de acordo com a vontade dele para a tua vida, amém? A verdade prática trazendo o seguinte: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Então, todos os dons concedidos pelo Espírito Santo têm que ser para a edificação da igreja. Não é para você utilizar os dons que você tem em seu próprio benefício. Não, isso aí tem que ser utilizado para a maturidade dos membros da igreja. Dito isso, o texto que está destacado na lição está em Efésios 4, do 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte,
faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, entrando já aqui no primeiro tópico da lição, onde vai estar falando sobre o ministério sacerdotal de todo crente. E aí ele vai estar destacando aqui o sacerdócio no Antigo Testamento e o sacerdócio no Novo Testamento. E essa prática do sacerdócio, ela é bem antiga entre os hebreus, e ela saiu do âmbito familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. E aí, falando sobre esse sacerdócio no Antigo Testamento, de acordo com o comentário bíblico de Matteo Henry, ele diz que na aliança estabelecida entre Deus e Israel, todo o povo era visto como um reino sacerdotal e, portanto, uma nação santa. Dentro desse contexto, as atividades sacerdotais pertenciam a 3 ordens: sumo sacerdote, sacerdote e levita. Os sacerdotes eram os descendentes masculinos de Arão, que era um levita, e levitas eram os outros membros masculinos da tribo de Levi. E aí a gente vai ver que as principais funções do sacerdócio ocorriam no templo. Os sacerdotes, eles cuidavam dos vasos cerimoniais e realizavam também sacrifícios. E quando eles estavam ali no cumprimento das suas atividades, eles usavam vestimentas especiais e simbólicas. Os sacerdotes, eles também eram mestres. Eles ensinavam as tradições sagradas da nação, bem como também matérias sobre informação médica. Já o sumo sacerdote, ele era o líder espiritual de Israel e possuía funções especiais, tais como adentrar no lugar santíssimo no dia do perdão. Os levitas, eles auxiliavam os sacerdotes e serviam também a congregação no templo. Eles cantavam os salmos, mantinham as cortinas do templo limpas, ajudavam na preparação de certos sacrifícios e ofertas e também exerciam a função de ensino. Então foi mediante essa ordem tripla que o sacerdócio da nação foi exercido. E através dele, as pessoas ofereciam cultos a Deus, faziam intercessões e petições, bem como aprendiam também a vontade de Deus. Portanto, o que ocorria ali em cada lar piedoso, dos israelitas, quando o cabeça da casa guiava sua família em adoração, ocorria de uma forma mais ampla e cerimonialista no templo. Deus, ele limitou essa prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Falando sobre essa questão agora no Novo Testamento, o comentarista destacou aqui: como sacerdotes oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo, ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, intercedemos pelos outros, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e mantemos comunhão direta com Deus. De acordo aqui com o comentário de Matteo Henry, é notável como o termo sacerdote, ele jamais é utilizado no Novo Testamento em relação a um ministro ou ordem na igreja. Certamente, o uso com referência ao judaísmo e o paganismo prossegue no Novo Testamento, porém, jamais é introduzido no contexto da igreja. E aí, minha gente, a gente vai ver, na carta aos Hebreus, apresenta o sacerdócio do Antigo Testamento sendo cumprido em Jesus Cristo. E, acima de tudo, ele tem sido apontado como sumo sacerdote pelo próprio Deus. Não obstante, seu sacerdócio é superior ao de Arão, sendo totalmente empático às necessidades das pessoas pecaminosas. E sendo semelhantemente a elas, Cristo, ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Em vez de oferecer sacrifícios de animais para expiar o pecado, ele ofereceu a si mesmo como cordeiro sem mácula para remover o pecado. E essa é uma perfeita expiação. Não apenas o sistema sacrificial do Antigo Testamento foi cumprido, como também foi finalizado pelo único, inigualável e ilimitado sacrifício de Cristo. Pois, tendo ressuscitado dentre os mortos, Jesus é o sacerdote eterno. E ele permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. Parte de seu sumo sacerdócio é oferecer intercessão por seu povo. Porque Jesus Cristo, ele é o mediador de uma nova e mais sublime aliança. Apenas por meio dele é que todos os seres humanos pecaminosos podem entrar na presença santa de Deus e serem aceitos como filhos de Deus.
Assim, seja qual for o sacerdócio que nós, como cristãos, tenhamos, nós apenas o possuímos em Cristo e através de Cristo, que é o sumo sacerdote e mediador. E a gente vê o Novo Testamento descrevendo os crentes como sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele também descreve os crentes como sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Descreve também os crentes como reino e sacerdotes para o nosso Deus, e também sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. O que então o sacerdócio de todos os que creem significa no Novo Testamento? O sumo sacerdócio de Jesus Cristo ele pode ser definido como sua completa dedicação e obediência a Deus, seu Pai, bem como sua ilimitada compaixão por todos os seres humanos. E no centro de tudo isso está a sua morte sacrificial na cruz. Com base nisso, e em união com ele, o sacerdócio dos cristãos é a obediência sacrificial a Deus, que envolve a adoração espiritual e o amor de Deus, bem como a atividade compassiva e também a oração pelos demais seres humanos. Paulo escreveu em Romanos 12, primeiro: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, cada cristão oferece o próprio corpo a Cristo e cada igreja local oferece-se totalmente a Cristo e Cristo oferece o seu corpo, que é a igreja, a Deus, o Pai. Portanto, meus irmãos, em Cristo e por Cristo é que o sacerdócio dos cristãos é exercido e efetivado. No coração de cada um dos que creem habita o Espírito Santo e é em seu poder que o serviço aceitável e a adoração são oferecidos. E como sumo sacerdote, Cristo, ele é o padrão do sacerdócio. O segundo tópico da lição está falando aqui sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento. E aí ele vai falar que o texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo da igreja. De acordo com o comentário bíblico desse texto de Efésios 4:11, os ministros que Cristo deu à sua igreja eram de dois tipos: os extraordinários e os ordinários. Os extraordinários, investidos de ofício superior na igreja, eram apóstolos, profetas e evangelistas. Os apóstolos eram os dirigentes. Cristo os investiu com dons extraordinários, poder para operar milagres e uma infalibilidade para anunciar a sua verdade. Tendo eles sido testemunhas dos seus milagres e da sua doutrina, ele os enviou a espalhar o evangelho e a implantar e governar igrejas. Os profetas expunham os escritos do Antigo Testamento e prediziam as coisas do futuro. Já os evangelistas eram pessoas ordenadas que os apóstolos levavam como companheiros de viagem e os enviavam para estabelecer igrejas que eles, os apóstolos, tinham implantado. Os evangelistas, eles não estavam presos a nenhum lugar específico. Por isso, eles deveriam continuar o seu trabalho ali onde eles estivessem, até o momento de serem chamados de volta. Existem também os ministros ordinários, empregados em uma esfera mais restrita, tais como pastores e mestres. Os pastores, eles são colocados como dirigentes principais de igrejas, com o intento de guiar, instruir e alimentar os membros de acordo com as instruções de Jesus. Os mestres, eles eram também aqueles que pregavam o evangelho e também instruíam o povo por meio da exortação. Então, o que nós podemos ver aqui é que é uma prerrogativa de Cristo designar oficiais e ofícios em sua igreja. Então, não é
de qualquer jeito que a pessoa vai assumir responsabilidades nessa esfera ministerial. Não é simplesmente porque alguém quer fazer alguma coisa. Tem que ser feito, mas tem que receber a chamada, tem que ser designado pelo próprio Deus. E na própria palavra dele, ele tanto diz que é ele, né, que designa as pessoas, como também ele diz como é que essas pessoas devem ser para exercer essas funções. Não é de qualquer jeito. O cuidado de Jesus, o amor dele é imenso pela sua igreja e pela edificação da mesma. Além desses ministros, né, tem ainda também os diáconos, o serviço de diáconos e presbíteros, e a gente vê que isso foi instituído lá em Atos capítulo 6. Nós vemos que, à luz do contexto de Atos, era um serviço que era dedicado à esfera mais social da igreja. De acordo com o dicionário Tyndale, Lucas dedicou atenção considerável em Atos à seleção de um novo grupo de líderes da igreja. Sobrecarregados por muitas responsabilidades, os 12 apóstolos propuseram ali uma divisão de trabalho para assegurar o cuidado às viúvas helênicas, que eram as viúvas de fala grega, a distribuição diária ali de alimentos e de esmolas da igreja. Foram escolhidos ali naquele momento 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Subsequentemente, eles tornaram-se importantes na congregação de Jerusalém, fazendo obras de caridade e cuidando das necessidades físicas. Esses escolhidos para cuidar dessas necessidades físicas, eles eram pessoas maduras espiritualmente. Estevão, por exemplo, que foi um dos escolhidos, ele era um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava ali grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Filipe, que também foi indicado como um dos 7, pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus. Ele também batizou e é mencionado como evangelista. Em 1 Timóteo, foi dado as instruções sobre as qualificações para a função do diácono. Com caráter e comportamento pessoal é semelhante à de um bispo. Então, dito isso, nós vamos agora para o terceiro tópico, onde fala exatamente sobre as qualificações para o ministério. Os diáconos, eles eram responsáveis pelos interesses temporais da igreja, isto é, a manutenção dos ministros e a provisão pelos pobres. Eles serviam às mesas, enquanto os ministros ou bispos se dedicavam somente ao ministério da palavra e da oração. E um dos requisitos necessários para ser diácono era ter um bom caráter. Por quê? Esses diáconos, eles iriam auxiliar os ministros, iriam ali aparecer e agir publicamente e carregavam uma responsabilidade em seu serviço. Eles deveriam ser honestos, modestos, sóbrios. Se bem que a sobriedade é dever de todo cristão, mas especialmente daqueles que têm algum ofício na igreja. Não poderia ter língua dobre, ou seja, dizer uma coisa a uma pessoa e dizer uma coisa diferente a outra pessoa. E isso de acordo com os interesses do momento. Porque uma língua dobre surge de um coração dobre. Bajuladores e difamadores têm uma língua dobre. Eles também não podiam ser dados a muito vinho, porque isso gera um descrédito muito grande para qualquer homem, especialmente para um cristão, ainda mais quando ocupa um ministério. E essa pessoa acaba se desqualificando para o serviço e abre a porta para muitas tentações. Não poderiam ser cobiçosos, de torpe ganância. Isso seria especificamente mal para os diáconos, porque eles tinham a responsabilidade de cuidar do dinheiro da igreja. E aí, se eles fossem avarentos e cobiçosos de torpe ganância, eles seriam tentados a apropriar-se fraudulentamente do dinheiro que deveria ser destinado para o serviço público da igreja. Então, a gente vê que Deus, na sua infinita sabedoria, ele deixou tudo determinado na sua palavra. O comentarista destacou aqui ainda, nesse terceiro tópico, que também as pessoas, né, que iriam assumir esse cargo, eles não poderiam ser soberbos, né, arrogantes
orgulhoso, não poderia ser uma pessoa de difícil convívio social, e a gente sabe que tem pessoas que realmente são assim, mas essas pessoas não podem assumir nenhum serviço no ministério da igreja. Alguém que, devido à sua soberba, né, obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância, ou seja, aquilo que eu falei lá no começo, né, que a pessoa querer agir de acordo com as suas vontades, com o seu ponto de vista, com a sua opinião, e não querer se submeter às autoridades eclesiásticas. Não pode ser uma pessoa truculento, violento, né? Aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de uma forma descontrolada contra o outro, desqualificando-o para ser ministro do Senhor. Então, nós vemos aí, né, que de acordo com as cartas pastorais de Paulo, nós podemos afirmar que há qualificações claras, né, estabelecidas por Deus para as pessoas assumirem funções ministeriais. Que nós possamos realmente prestar atenção no que a palavra de Deus estabelece para as nossas vidas, para que realmente a gente possa viver de acordo com a vontade de Deus, que a obra de Deus frutifique e cresça de acordo com o que Ele determinou. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.